O tema selecionado para a nossa reflexão no programa de hoje tem por título A Fé é a Solução. Há em todos nós uma força suficiente para alcançar tudo o que queremos. E isso só é verdade para quem acredita. Cada um tem dentro de si o que acha que pode ter. Essa força que se transforma em garra e leva alguém a cumprir um propósito é a fé. Nada é mais forte que a fé. Essa é a solução para todos os problemas. Não é necessário provar que a fé existe. Ela apenas existe na pessoa que crê. No fundo, todo mundo tem fé. Ninguém vive por viver. Quando uma pessoa luta por um ideal, é sinal de que ela acredita de que aquilo seja bom e possível. E isso também é fé. É lógico que a fé é atribuída à divindade, mas ter fé é acreditar de forma inabalável que um desejo será atendido. Portanto, tenha fé. Não custa nada e nos faz muito bem. Viva alegremente com essa força maravilhosa que impulsiona sempre as grandes conquistas. Falar de fé, para mim, é fascinante. Eu gosto de falar sobre fé. Mesmo porque eu tenho vivido ao longo da minha caminhada muitos momentos que são resultado da minha fé em Deus. A Bíblia fala muito a respeito de fé. O livro de Hebreus talvez seja o livro que mais fala sobre fé. E no livro de Hebreus está registrado que a fé é a certeza. A fé é o firme fundamento de coisas que nós não vemos e a certeza de fatos. Fatos. Há uma diferença entre coisas e fatos. Coisas não define muito bem. O que é uma coisa? Não está definido. Agora, um fato é diferente. Um fato, ele é palpável, ele é visível. E é exatamente isso que a fé nos proporciona. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem. É essa convicção, produzida pela fé no nosso coração, que vai nos fazer ver o que mais ninguém vê. De repente, só você está conseguindo ver com os seus olhos da fé. As pessoas que estão ao seu lado, inclusive, pensam que você perdeu a razão. Pensam que você, como diz a minha netinha Sofia, ficou meio abilolado. Por quê? Porque a fé, às vezes, permite que só você veja, que só você perceba a possibilidade. E os que estão à sua volta nada veem, mas você vê. E é exatamente isso que nos impulsiona, é isso que nos empurra, é isso que a cada dia nos faz sair da cama e ir em busca do nosso sonho, ir em busca de realizar aquilo que acreditamos que podemos conquistar. Mas nada disso será possível se essa fé não for uma fé equilibrada, não for uma fé centrada, não for uma fé que tem como fonte o próprio Deus, porque é Ele quem planta a semente de fé no nosso coração. Agora, de que tamanho deve ser a nossa fé? Não importa. Jesus disse que se eu tiver fé como um grão de mostarda, e alguém já disse que o grão de mostarda é o melhor grão entre as hortaliças, e no caso aqui alguns dizem até que essa mostarda é uma árvore, né? Mas de um grão muito pequenininho, o menor grão entre os grãos. Jesus disse que se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu vou dizer ao monte, monte, passa para lá, e o monte vai passar. Quando eu falo de uma fé equilibrada, de uma fé centrada, de uma fé inteligente, de uma fé operante, de uma fé ativa, é essa fé que não te deixa prostrado, é essa fé que não te deixa de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, que as coisas caiam do céu para você.
Não é assim que a fé funciona. Mas tem muita gente, infelizmente, pensando assim, e por isso cruzam os braços e dizem, não, Deus sabe, Deus conhece a minha necessidade, e Ele vai, no momento que Ele achar que deve, me dar aquilo que eu estou precisando. Não, não é assim. Se você olhar para a experiência que Abraão viveu, por exemplo, Abraão era um homem muito rico, bem estabelecido na sua terra, na sua cidade. E, no entanto, a Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé. E ele é o nosso pai na fé por quê? Porque um dia Deus deu uma ordem a ele. Deus disse a Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão não tinha visto a terra, mas ele sabia que aquele que estava prometendo era fiel para cumprir. E haveria de cumprir, haveria de não apenas despertar o seu coração para o interesse de ir em direção a uma terra que ele não conhecia, como também ele tinha certeza de que, ainda que essa terra não existisse, Deus a criaria exclusivamente para ele e para provar que Deus, quando promete, ele cumpre. Abraão é o nosso pai na fé. E nós podemos ter no exemplo de Abraão o que é viver pela fé. Agora, sabe o que eu acho interessante quando se fala de fé? É que grande parte das pessoas, por muito tempo, tem feito uma associação errada de fé e pobreza, por exemplo. De fé e miséria. Se uma pessoa chega para você e diz assim, eu estou vivendo pela fé. Sinceramente, qual é a leitura que você faz da situação, do estado dessa pessoa? É de que ela está mal, não é verdade? É de que ela está puxando uma cachorrinha. É de que ela está latindo no quintal para economizar o cachorro, não é? Hein? Fala sério. Se alguém diz para você, estou vivendo pela fé, a leitura que você faz é, coitado, está numa pitimba. Isso é um equívoco, porque não tem nada a ver fé com miséria, fé com pobreza. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Em Gênesis, no capítulo 13, a Bíblia diz que quando Abraão subiu do Egito para o Neguebe, ele era muito rico em gado, ouro e prata. E, no entanto, ele é o nosso pai na fé. Portanto, essa associação que sempre temos feito, né, de que viver pela fé e andar pela fé é viver uma vida, às vezes, miserável, de escassez, não é verdade. Não procede. Pelo que eu disse agora. Abraão é o nosso pai na fé, a Bíblia diz. E ele estava muito bem posicionado, muito bem situado, quando ele deixou a sua terra, deixou a sua família e foi em direção à terra que ele não conhecia, mas que Deus prometeu a ele que a daria. E assim ele fez. E ele foi pela fé. Pela fé, Abraão, a Bíblia diz, já velho, ele e Sara, tiveram o seu filho. O primeiro filho dele e Sara, Isaque. Abraão já avançado em idade, Sara também já avançada em idade, mas Deus prometeu. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Mas para que Deus cumpra, é preciso que tenhamos fé. Se não tivermos fé, vai ser muito difícil. Algumas pessoas até me dizem assim, eu tenho muita fé. Tenho fé demais. Mas é uma fé que não opera nada. É uma fé que não produz absolutamente nada. É aquela fé acomodada. Aquela fé inoperante. Essa fé não vai resolver. Que todos temos fé, isso eu não tenho dúvida. Mas alguns não têm sabido trabalhar a fé que Deus tem permitido habitar o coração de cada um desses. Mas quando há do meu coração essa fé inabalável na palavra de Deus, essa fé inabalável de que Ele, Deus, é capaz de transformar o invisível em visível, o impossível em possível, aí a minha vida muda, aí a minha história muda. Mas eu preciso crer. Eu não posso pedir a outro que creia por mim. Eu não posso viver pela fé de outro. A fé é uma coisa pessoal, intransferível. E a fé é também, ao mesmo tempo, a oportunidade que Deus nos dá de podermos
viver e de podermos experimentar o sobrenatural. Portanto, se você está diante de grandes desafios neste momento, se você tem buscado e tem sonhado com grandes coisas, grandes conquistas, coloque a sua fé em prática. Coloque a sua fé para trabalhar. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a fé, para alguém que não está disposto a trabalhar, não vai produzir absolutamente nada. Mas uma fé no coração de uma pessoa disposta a enfrentar as lutas, as dificuldades, as tribulações, essa pessoa verá o resultado do que a sua fé pode produzir. Com uma pequena fé, você pode produzir grandes feitos. E às vezes você pode até se gabar de ter uma grande fé e não conseguir realizar absolutamente nada. Por quê? Porque a fé tem que ser acompanhada da convicção, da certeza e da disposição em ver o resultado ou os resultados daquilo que cremos de forma palpável, sendo transferido do mundo invisível para o mundo visível, sendo extraído das impossibilidades para o mundo das possibilidades. Assim é a fé, disponível a todos nós, a cada um de nós, sem exceção. Amém? Foi abençoado com a palavra? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado por esta palavra e obrigado, meu Deus, pela fé que o Senhor tem colocado no nosso coração. No nome de Jesus, Pai, vá ao encontro de cada pessoa que ora comigo agora. E aquelas que estão precisando do milagre, aquelas que estão precisando agora de ver as impossibilidades transformadas em possibilidades, que o Senhor as abençoe. No nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, mais uma vez, pela sua vida, graças a Deus por mais este programa. Vamos chegando ao final, mas espero te rever no nosso próximo encontro. Só lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz.